Olá, turma. Essa é mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Hoje nós vamos tratar o conteúdo de modos de acesso e chamadas ao sistema operacional. Na aula anterior, eu discuti com vocês quais seriam os principais serviços desejáveis que um sistema operacional moderno deveria ter para que ele conseguisse tanto administrar o hardware, mantendo a segurança de execução dos programas, quanto prover serviços para o usuário. Hoje a gente vai relembrar como que são executadas as instruções de um aplicativo, quais são os modos de acesso disponíveis na CPU que permitem ou não que um aplicativo execute determinada rotina, e vamos também falar sobre as chamadas ao sistema, que é como se fosse uma interface que o sistema operacional provém para um aplicativo executar uma rotina administrativa que precisa de privilégios. Relembrando, pessoal, todo programa de computador, ou aplicação, ou script que a gente constrói, ele é um conjunto de instruções executadas pela CPU. Então, qualquer que seja a linguagem de programação que eu utilize, PHP, Java, C, Python, esse programa, no fundo dele, é um conjunto de instruções que são executadas pela CPU. Alguns tipos dessas instruções, elas não são permitidas para execução direta, né, porque elas podem causar uma falha de integridade ao sistema, elas podem trazer um risco. Imaginem se um sistema operacional desse todo o acesso necessário para que as aplicações pudessem acessar os recursos de hardware. E essas aplicações, elas podem ser mal intencionadas. Então, é necessário ter um controle para que determinadas instruções não sejam executadas diretamente pelos aplicativos. Somente o sistema operacional pode executar essas instruções. Então, o aplicativo teria que pedir permissão para o sistema operacional para que ele desse essa permissão e pedisse para o processador executá-la. Essas instruções que não são permitidas para execução direta do aplicativo no processador, porque trazem um risco de integridade ao sistema, são chamadas de instruções privilegiadas. E elas só podem, mais uma vez, só podem ser executadas pelo sistema operacional. Para que uma aplicação possa executar uma instrução privilegiada, a CPU ela precisa implementar os modos de acesso. Existem dois, o modo usuário e o modo kernel. Quando a CPU, que é o processador, ele está no modo usuário, a aplicação ela só tem acesso a um conjunto bem reduzido, a um número bem reduzido de instruções. Ele não tem acesso total a todas as instruções que o processador pode executar para poder controlar o hardware. Então esse é o modo que tem menos privilégio, né? Vamos dizer assim. Quando a CPU ela altera para o modo kernel, aí a coisa muda. Aí tudo que pode ser feito pelo processador controlando o hardware será feito. Então a aplicação tem acesso total ao conjunto de instruções da CPU. Só que isso não acontece porque essas instruções privilegiadas elas devem ser executadas por intermédio do sistema operacional. Quando a aplicação de usuário tenta violar essa premissa, ou seja, tenta executar uma instrução privilegiada, é gerado um erro de proteção. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que um dos serviços necessários, desejados, que um sistema operacional deveria fornecer é a questão da contabilização e da proteção, ou seja, registro de todas as ações que acontecem no sistema e fornecimento de mecanismos de segurança para que não aconteça acessos indevidos, acessos de outras aplicações a áreas de memória pertencentes ou ao sistema operacional ou outra aplicação. Então, esse sistema de proteção do sistema operacional, ele entra em ação e gera um erro de proteção. O processador, ele sinaliza por meio de uma exceção. Então, quando uma aplicação tenta acessar diretamente o processador e essa instrução é privilegiada, o processador, ele se comunica,
Primeiro, ele gera uma exceção, ou seja, algo diferente do esperado aconteceu, ele gera uma exceção e avisa o SO. Fala assim, olha, SO, tal aplicação tentou executar tal instrução, e essa instrução é privilegiada. Então, o que o SO faz? Ele encerra a aplicação. Quando a gente liga o computador, acontece o boot, que a gente chama de bootloader, que é quando o sistema operacional ele é carregado do disco para a memória e os hardwares eles são ativados para serem utilizados, né? Os hardware que eu falo seria o dispositivo de entrada e saída dos periféricos, né? Então, no bootloader, o sistema operacional sempre inicia em modo kernel. Por quê? Ele precisa levantar o sistema. Então ele precisa ter acesso a todas as instruções que o processador consegue executar, inclusive as instruções privilegiadas. Quando ocorre, né, quando termina esse processo de boot do sistema operacional, que ele é carregado para memória, a partir desse ponto, o processador ele passa para o modo usuário e as aplicações somente podem executar aquele conjunto bem restrito de instruções. Se um programa estiver sendo executado em modo usuário, tá, que é o modo mais restrito de instruções, e acontecer uma interrupção, seja por hardware, por software ou por exceção, é necessário que o processador entre em modo kernel. Porque depois que ele entra no modo kernel, o SO vai executar uma rotina de tratamento. Então, quando eu tenho uma aplicação que está rodando em modo usuário e acontece uma interrupção por hardware, software ou um erro de execução lá do programa, a primeira coisa que o processador faz, ele altera para o modo kernel, para ele ter acesso a todo o conjunto de instruções. Depois executa uma rotina de tratamento desse erro e em seguida volta imediatamente para o modo usuário. Então sempre que ocorre uma interrupção, o processador ele rapidamente muda para kernel, o SO executa a rotina de tratamento do erro para manter o sistema funcionando, se for possível, claro, né? E depois ele alterna de novo para o modo usuário para poder manter o sistema protegido. A melhor forma e também a mais segura de controlar o acesso a essas instruções privilegiadas por parte dos aplicativos é passando pelo SO. Então, as requisições que passam pelo SO, vinda de outros aplicativos, elas são tratadas por meio das system calls, que são as chamadas de sistema. Então, se um aplicativo ele realmente precisa executar uma instrução privilegiada, se ele acessar diretamente o processador vai gerar uma exceção, avisar o SO e o SO interrompe a aplicação. Mas como ele realmente precisa executar essa instrução, ele pede permissão para o sistema operacional. Então tem uma interface que chama chamadas de sistema, então ele faz a requisição para o sistema operacional executar aquela tarefa e o sistema operacional executa para ele, né, porque tem um intermédio ali, o SO nesse caso é um mediador, executa para ele essa instrução por rotinas de sistema, mas para executar ele tem que estar no modo kernel. Então o pipeline é isso aí, ó, o passo a passo da execução de uma instrução privilegiada é isso aí. Ele está no modo kernel, né, aí ele está no modo usuário e alterna para o modo kernel, executa a instrução, depois volta para o modo usuário. Então sempre é assim, ele nunca fica direto no modo kernel, a não ser quando ele está no bootloader. Graficamente, a gente pode ver aqui que quando um programa do usuário está sendo executado e ele faz uma chamada ao sistema, né, uma system call, ele desvia o fluxo de execução, ou seja, acontece uma interrupção no programa. Por gerar uma interrupção, a primeira coisa que tem que ser feita, lá, ó, salva contexto dos registradores. Por que isso? Porque quando essa interrupção ela retorna, o programa ele precisa voltar a executar exatamente do ponto que ele parou. Então, acontece uma interrupção, ele faz uma chamada ao sistema, acontece uma interrupção, aí o sistema operacional salva o conteúdo dos registradores referentes àquele aplicativo e a todo o sistema que está lá no processador, altera o processador para o modo kernel,
executa a rotina do sistema, né, que é esse desvio aí para a direita, depois retorna alterando imediatamente, assim que termina a instrução de ser executada, ele altera imediatamente o processador para o modo usuário. E depois reestrutura o contexto dos registradores, ou seja, retorna os registradores referentes àquela aplicação ao sistema e continua a executar o programa de onde parou. As chamadas de sistema, né, como a gente fala, ou as system calls, elas fornecem uma interface ou interface entre os processos das aplicações e o sistema operacional. E normalmente elas são implementadas na linguagem assembly. Lembra que a gente falou dessa linguagem, que é o meio termo entre uma linguagem de alto nível, que facilmente a gente consegue entender, e a linguagem que o processador entende, que é o binário. Então, para facilitar essa comunicação, essas system calls, elas formam uma biblioteca é como se fosse uma lista de possíveis chamadas ao sistema, todas elas implementadas em assembly. Então, quando uma aplicação precisa executar alguma instrução privilegiada, que a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, ele acessa essa biblioteca de system calls e dispara para o núcleo do sistema operacional, executar no processador. Se a requisição que ele está fazendo não estiver prevista nessa biblioteca de chamadas ao sistema, isso vai gerar uma exceção, vai gerar uma interrupção e o sistema operacional vai tomar tratar isso da melhor forma possível, encerrando a aplicação e mantendo o sistema ativo. Então ele vai tomar as medidas cabíveis para isso. A outra possibilidade também é que alguns SOs eles permitem as chamadas ao sistema direto por meio de linguagens de alto nível, né, que são chamadas também de subrotinas ou funções pré-definidas, que são funções específicas de cada linguagem. Quando isso acontece, essas chamadas ao sistema direto, elas não oferecem risco, mas elas devem ser monitoradas pelo sistema operacional. Essas linguagens de alto nível que possuem esse suporte, como exemplo C, C++, Perl, elas são linguagens que substituíram o assembly. São linguagens que não são novas, né, mas que vieram logo após o assembly para poder substituir e tornar mais fácil a programação. Exemplo, pessoal. Quando a gente tem uma rotina simples de abrir um arquivo e copiar o conteúdo desse arquivo para outro, a gente faz uma série de system calls, uma série de chamadas ao sistema. Por quê? Eu estou acessando o hardware e manipulando arquivos. E esses arquivos, por exemplo, podem ser arquivos do sistema operacional. Então, por isso que precisa de privilégios para poder acessar. E quem faz isso é a biblioteca de system calls do sistema operacional. Então, eu construí um script lá em qualquer linguagem para poder ler o conteúdo de um arquivo e gravar em outro. Primeira coisa que tem que se fazer, o usuário vai definir quais são os arquivos, qual que é o arquivo que eu vou abrir e qual que é o nome do arquivo e caminho também, né? Qual que é o path dele, o caminho dele, né? Que são qual diretório que ele vai ser salvo. Então a primeira coisa é a definição desses arquivos, né? Que o usuário passa por nome. Depois, os arquivos eles são abertos. Aí eu tenho uma chamada ao sistema por meio de uma system call. O primeiro arquivo, que é o arquivo onde está os dados que eu vou copiar, ele é aberto no modo leitura. E o segundo arquivo, que é para onde eu vou fazer a cópia, ele é aberto no modo escrita. Então eu crio esse arquivo em disco e carrego ele lá para a memória RAM. E depois o script faz sucessivas iterações, tá? Não é interações, é iterações, no sentido de laço de repetição, repetidas vezes. Sucessivas iterações de leitura no arquivo de origem e escrita no arquivo de destino. Isso também é uma system call, porque ele vai ficar acessando esse arquivo em memória sucessivas vezes. Depois do processo concluído, ele fecha os arquivos, tira da memória RAM, grava eles em disco e emite uma mensagem para o usuário, ou de sucesso ou de erro. Então isso é um exemplo
simples em que acontece diversas chamadas ao sistema. Então vocês podem observar que as chamadas ao sistema não é exceção. O objetivo das chamadas de sistemas de dispositivos de entrada e saída é um pouquinho diferente. Então, além de proteger o hardware das interações, tá? É diferente de iterações. Além de proteger o hardware de interações indevidas com as aplicações, ele simplifica a interface entre essas aplicações e os dispositivos. Lembra lá quando a gente falou algumas aulas passadas aí que inicialmente todos os dispositivos de entrada e saída eles eram controlados pelo processador. E os sistemas computacionais foram evoluindo e eles passaram a ser controlados por um controlador específico. Então tirou a carga do processador e deu acesso direto ao controlador de cada hardware, de cada periférico, acesso direto à memória. Essas system calls, além disso, elas têm o objetivo de simplificar a interface entre aplicações e dispositivos, o que é um pouco diferente de tirar o poder do processador para isso, tá? Porque as vantagens de se utilizar chamadas ao sistema em operações de entrada e saída basicamente são duas. Primeiro, eliminação de rotinas duplicadas entre aplicativos. Então, vamos supor que eu tenho 10 aplicativos instalados no meu computador e os 10 eles precisam ler e gravar dados no pendrive. É uma rotina comum a todos eles. Se eu for implementar essa rotina em todos esses aplicativos, eu vou ter uma duplicação dessas rotinas, eu vou ter redundância, então eu vou ter praticamente o mesmo código em todas essas aplicações. O que a System Call faz? Ele implementa uma rotina de leitura e gravação de dados em pendrive e fornece uma interface para que esses aplicativos acessem essa biblioteca e consigam executar essas funções. E a segunda vantagem é a abstração das características específicas de cada dispositivo. Esse termo, abstração, é interessante, porque quando eu falo que a gente deve abstrair alguma coisa, ou abstrair um problema, ou abstrair uma solução, é não se importar com os detalhes. É você olhar aquela situação cheia de detalhes, cheia de complexidades, se afastar dela e ter uma visão mais ampla daquilo, entender o todo sem se preocupar com os detalhes. Então, quando eu falo que a vantagem das System Calls de operações de entrada e saída é a abstração das características específicas de cada dispositivo, quer dizer o seguinte, usando o exemplo que eu dei anteriormente. Quando eu peço a aplicação para gravar em um pendrive, eu não quero saber qual que é o tamanho dele, qual que é a marca dele, qual que é o controlador, em que entrada USB que ele está, eu simplesmente passo qual que é a letra que identifica ele, por exemplo, no sistema operacional Windows, e falo, eu quero que grave nesse local, e o sistema recebe uma chamada, né, uma System Call, e executa esse processo. Então fica transparente para a aplicação. Aqui a gente consegue ver visualmente como isso acontece. Então eu tenho uma aplicação que precisa executar um comando de entrada e saída. Esse comando de entrada e saída, ele é disparado para uma System Call. Então eu falo assim, olha, eu quero gravar tal dado no pendrive. Então é um comando que eu estou dando de entrada e saída. Então ele passa por uma System Call que foi escrita especificamente para isso. Essa System Call recupera as rotinas de entrada e saída daquele dispositivo por meio dos drives. Quando a gente instala uma webcam no computador, no teclado, mouse, ele funciona usando os drivers, que são programas específicos construídos para poder fazer essa interface entre o sistema operacional e o controlador do hardware. Então ele carrega os drivers do dispositivo, o dispositivo de entrada e saída recebe esse dado, né, ou entra esse dado no sistema, e depois ele faz o fluxo inverso até retornar para a aplicação, que é o OK de feito com sucesso ou não, ou o erro ou alguma outra mensagem. Bom, pessoal, por hoje é só.
eu espero que tenha ficado claro os modos de usuário, os modos de acesso ao processador, que tem o modo usuário mais restrito e o modo kernel, e como que acontece essa interação entre as aplicações e o sistema operacional quando elas precisam executar instruções privilegiadas lá no processador. Na próxima aula, nós vamos estudar as arquiteturas do núcleo do sistema operacional, que é o famoso kernel. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.